Oi, meus alquimistas! Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a limpeza hepática e intestinal. Então, assim, eu sei que esse já é um assunto meio clichê, só que eu vou deixar aqui nesse vídeo a minha opinião sobre esse assunto. Hoje em dia, todo mundo que trabalha na área da saúde já está acostumado a aplicar somente aquilo que é comprovado cientificamente, né? Então, se não tem uma revista publicada de impacto científico, não se aplica em consultório. Então, a gente está acostumado com isso. Só que assim, gente, a ciência, ela é a nossa aliada, sim. Só que tem um porém. Essa mesma ciência, ela diz que se a gente usar tais remédios para controlar ou resolver tal doença, elas melhoram, né, e conseguem resolver. Ou seja, esses resultados mostram que são suficientes para esse tipo de doença, para resolver esse tipo de problema. Seja um diabetes ou um problema no coração, enfim, qualquer que seja o estudo em cima disso. Só que tem um porém, essa mesma ciência, ela diz que se tomar tais remédios para resolver tais doenças ou controlar tais doenças, ela se mostra um resultado eficiente, né, suficiente para esse tipo de doença, seja um problema no coração, um diabetes, enfim, seja o estudo científico que for. Só que se a gente pegar esses mesmos remédios que foram comprovados cientificamente através de estudos, com o passar dos anos, a gente consegue ver que esse estudo não teve uma boa base, assim, a gente não teve um bom resultado ao longo dos anos. Então, se eu pegar um índice de tal doença, por exemplo, cardíaca, com o passar dos anos só aumentou. Então, os remédios não resolveram esse problema, apenas remediou, que é o que remédio faz, ele só remedia o problema. E claro que ele ajuda a tirar os sintomas, né, para reduzir a dor do paciente, que isso eu acho maravilhoso também. Então, assim, gente, o que eu acredito, o que a Mariana acredita? Eu acredito numa medicina baseada em evidências. Muitas vezes, um paciente, um interagente, vai estar fazendo um determinado tratamento, né, com os remédios que ele já toma e não tem resultado nenhum, né, de melhora. Então, o que eu acredito, se a gente conseguir colocar outros tratamentos, né, que o paciente vai ver uma melhora de fato nele, ele vai se sentir melhor, ele vai ter resultados melhores, eu acredito nessa medicina baseada em evidências, né? Então, cada um do seu jeito, cada um na sua cura, né? Cada indivíduo é único, então ele deve ser curado e tratado de forma individual também. E vale lembrar também, né, que muitos desses estudos científicos, eles têm interesses econômicos por trás, né, como a indústria farmacêutica. Então, assim, infelizmente, eu não deposito todas as minhas esperanças nesses estudos, não. Eu prefiro acreditar nessa medicina baseada em evidências mesmo, até porque a gente tem mais resultado, pelo menos eu vejo mais resultado nessa medicina em evidência do que numa medicina baseada só com medicamentos. E assim, gente, quando eu falo numa medicina baseada só com medicamentos, eu não estou criticando essa medicina, até porque essa medicina, de uma forma ou de outra, ela complementa, ela auxilia, né, todos nós, de certa forma. Como, por exemplo, se eu estiver morrendo, óbvio que eu vou querer tomar um medicamento para não estar sentindo tanta dor. Então, os remédios, eles vão mais auxiliar nessa diminuição de dores, né? E de sintomas. Então, eu vejo os medicamentos dessa forma. Talvez você veja os medicamentos de outra forma, diferente da minha, e tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é a minha visão, né? Essa é a minha opinião. E também tem aquela coisa, o outro fator da genética. Então, a gente não é refém da nossa genética. Claro que a gente herda os genes, né? A gente tem os pontos fracos, os órgãos mais suscetíveis, né, a ter uma certa fragilidade que a gente herda, porém a gente não é refém. Então a epigenética já veio aí para mostrar pra gente
que não somos reféns da nossa genética. E depois eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre a iridologia, que eu vou explicar melhor sobre essa questão da genética, que é um assunto assim maravilhoso. Eu sou apaixonada pela iridologia e eu acho assim que é fundamental a aplicação da iridologia no SUS, porque assim ela é muito válida para a aplicação da diagnose do paciente, do interagente. Bom, mas então tá, né? Já dei a introdução, já falei um pouquinho. Então vamos à limpeza hepática intestinal. Então o que a gente precisa fazer para ter uma boa limpeza hepática intestinal, segundo o meu protocolo Mariana, né, que eu vi que dá bastante resultado, só que é um resultado a longo prazo. Então, essa limpeza, ela é diferente daquela limpeza do Andrea Moritz, que a gente já está acostumado a ver aí em outros canais, né? Então, é uma limpeza a longo prazo, ela é mais soft, eu diria que ela é mais leve, né, de se fazer, então ela não é tão brusca que nem a do Andrea Moritz. Então, assim, para pessoas mais idosas ou pessoas que não querem fazer outro tipo de limpeza, né, que é uma semana e depois faz no fim de semana. Então, essa é uma limpeza bem mais tranquila e que funciona de fato, né? Porque o importante é que funcione essa limpeza. Então assim, gente, aqui eu fiz um breve desenho sobre o nosso intestino, né? O intestino grosso, só para vocês entenderem como que funciona um detox, porque a gente vai precisar fazer meio que um detox no intestino também, né? Durante essa limpeza, para que ela ocorra de fato um efeito bom que a gente quer. Então assim, o nosso intestino, ele vai influenciar no nosso emagrecimento, na nossa pele e na nossa estética também. E assim, todo mundo já sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E a gente tem nele 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? A gente encontra no nosso intestino também. Como o nosso intestino ele tem várias dobrinhas e algumas vilosidades, pequenas vilosidades, a gente pode ter o acúmulo de fezes. Por exemplo, eu tô quase nos 30 anos, vamos supor que eu acumulei fezes aí de 20 anos atrás, então pode ser que tenha fezes, então eu vou marcar aqui, ó. Vamos supor que eu acumulei fezes nessas dobrinhas aqui, tá? Então, o meu intestino vai ter fezes acumuladas de anos atrás, que pode ser o seu caso aí também. Então, conforme a gente acumula essas fezes no nosso intestino, a gente tende a ficar com o intestino careca. Então, por exemplo, que nem muitas pessoas geralmente comem algum alimento e logo depois de um tempo já vai no banheiro. Essa pessoa já imagina que tem o intestino perfeito, né? Porque tá funcionando tudo corretamente. Já comeu, já saiu, tá tudo certo. Só que geralmente esse tipo de pessoa, se ela for analisar, as fezes que ela descarregou, elas são mais finas, né? Não são fezes volumosas. Então, por quê? Porque geralmente a maioria ela vai se acumulando aqui, ó. Então a pessoa come, já passa direto aqui e já sai. Então assim, o que a gente pode fazer para estar melhorando essa passagem, né? Para a gente conseguir absorver melhor tanto os nutrientes que a gente está ingerindo, né? E para limpar todo esse intestino, né? E o fígado também. Então, para limpeza intestinal, o que eu sugiro, né, que é bom para fazer essa limpeza? O Fiber e o AOE. Mas Mari, o que é isso? Eu nunca ouvi falar desses ingredientes, desses produtos. Então, gente, esses produtos é da OmniLife, que eu já trabalhei com eles, eu acho fantástico o resultado deles. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês estarem olhando depois. Esse Fiber, ele vai agir
como se fosse uma limpeza. Ele vai conseguir remover esse acúmulo dessas fezes nesses locais, né, de ondulação. Conforme o fiber vai agindo nesse intestino, ele vai liberando gases, então é normal que a barriga fica um pouco inchada enquanto você está fazendo esse tratamento, esse protocolo, porque ele vai liberar mesmo esses gases, essas impurezas, né, acumuladas, essas fezes antigas. Então vai gerar gases, vai gerar essa fermentação nesse intestino. E depois é normal também você olhar as fezes muito preta, tá? Então a coloração muito escura, isso é totalmente normal também. É até bom porque é um sinal de que tá saindo todas essas impurezas para fora. E o papel do AOE, ele vai ajudar a equilibrar de volta, né, a sua flora intestinal. Então, esse par aqui para limpeza intestinal é fantástico. Eu aplico ele e acho maravilhoso esse resultado dos dois juntos. E agora, para limpeza hepática, eu indico para limpeza hepática a lecitina de soja granulada, tem que ser a granulada, tá? Para esse tipo de limpeza hepática. Então, para as pessoas que têm esteatose hepática, colesterol alto ou um cálculo na vesícula também, essa lecitina de soja granulada, ela vai ser ótima para estar fazendo essa limpeza no seu fígado. Então, assim, com esses 3 ingredientes juntos, você tem a combinação, o combo perfeito para estar limpando todo o seu sistema digestório. Então, o organismo vai melhorar, a pele vai melhorar, tudo em geral tende a funcionar melhor. Eu já fiz a limpeza do André Moritz, né, algumas vezes. Achei achei fantástico o resultado dele. Só que eu sei que já saiu um estudo que fala que essa limpeza não funciona de fato, não é verdadeira, não tem fundamento nenhum. Só que em mim, né, falando daquela medicina baseada em evidências, para mim funcionou muito bem, porque antes eu não conseguia comer um abacate, eu já não conseguia mais comer também batata frita, não conseguia comer nada de fritura e gordura. Então, depois que eu fiz a limpeza desse André Moritz, funcionou assim, ó, eu consigo comer um abacate inteiro, se deixar, meu fígado não reclama. E essa limpeza aqui também, depois que eu fiz um teste também, funcionou perfeitamente. Ela é fantástica também, só que é a longo prazo, né? Diferente da do André Moritz, como eu já falei. Então, assim, gente, para esse protocolo, você vai começar tomando o Fiber e a AOE durante uma semana, diluído em 1 litro de água, tomando em jejum, tá? Então, vai ser uma semana. Se você não conseguir tomar esse 1 litro de água em jejum durante a manhã, você pode estar tomando o restante durante o dia, tá? Só que é importante você tomar durante o jejum logo de manhã, tá? Pelo menos um pouco você tem que tomar. E durante uma semana, tá? Já a lecitina de soja granulada, você tem que adquirir essa lecitina pura, tá? Não pode comprar com corantes ou aditivos em gerais essa lecitina, porque não vai fazer tanto efeito, tá? Você tem que ingerir ela pura e... deixa eu colocar aqui. Então, a lecitina de soja pura, granulada, você vai tomar ela durante 1 mês, tá? Então, você vai colocar junto com as suas refeições 3 vezes ao dia.
tá? Durante um mês. E é o ideal para a gente ter algum efeito já aí no resultado, no bom resultado para o seu fígado também. Então, esse combo aqui é maravilhoso para a gente estar fazendo uma boa limpeza no nosso sistema digestivo. Bom, gente, como eu já falei, vou deixar os ingredientes mais detalhados aqui na descrição, você pode estar olhando depois com calma, tá? Então, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se aplicar esse protocolo, comenta aqui embaixo o que achou dele e comenta aqui embaixo mais sugestões de vídeos pra gente estar gravando aqui pra vocês. E até o próximo vídeo.